Oi, gente, boa tarde, tudo bom? E aí, como é que passaram o dia de hoje? Dormiram bem? Já almoçaram? Estão de barriguinha cheia? Então vamos estudar, hora de estudar. Vamos então pegar o nosso livro PNLD de Português Conectados. Peguem aí o livro de vocês, olha aqui, para não ter dúvidas. Pronto? Pegaram? Então vamos lá. Lembram que nós estamos estudando sobre as lendas do Brasil? O que é lenda? São histórias contadas de geração em geração. As pessoas vão comentando e elas surgem para justificar alguma coisa, um fenômeno, alguma coisa que apareceu, tá certo? Então, existem dois tipos de lendas. As lendas da cultura brasileira, que normalmente são lendas. Nós temos uma grande variedade de lendas contadas pelos índios e temos também as lendas urbanas. O que são as lendas urbanas? São essas lendas mais novas, mais modernas, né? De uma geração mais recente. Como, por exemplo, quem já ouviu falar na loura do banheiro? Quem já ouviu falar na lenda do palhaço? Quem já ouviu falar na lenda das bonecas enfeitiçadas? Oh, essas são lendas da atualidade. São lendas mais novas, tá? Por isso elas são chamadas de lendas urbanas. Agora, as lendas tradicionais da cultura, do nosso folclore, essas lendas são já muito antigas. Como, por exemplo, essa que está aqui, que a tia Marcília colou aqui, que é a lenda do surgimento da noite, o nascimento da noite, que também está aqui no nosso livro do PNLD. Basta vocês procurarem lá. Então, a lenda, ninguém sabe se ela é verdade ou se ela é mentira, se ela está apenas na imaginação. O que vocês acham? É só imaginação? É mentira? Ou vocês acham que elas aconteceram de verdade? Por exemplo, o lobisomem. Vocês acham que existe mesmo lobisomem? E sereia? Será que tem sereia? Yara? Não sei. Nem quero saber. Eu acho melhor vocês também não quererem saber, não. Então vamos lá. Hoje eu vou contar para vocês a lenda de como nasceu o rio Amazonas. Ou seja, o amor entre o sol e a lua, tá? Essa história está na página 108 do livro de vocês. Hoje nós vamos estudar essas páginas aqui, tá? Atentos à leitura da lenda que a tia Marcília vai fazer. Como nasceu o rio Amazonas? A lua apaixonou-se pelo sol e, apaixonada como estava, queria casar com ele. Mas, se o casamento acontecesse, o sol aqueceria tanto que queimaria todas as coisas existentes. O mundo, então, seria destruído e as lágrimas da lua inundariam toda a terra. Assim, eles não puderam se casar. E cada um foi para um lado. A lua para um lado, o sol para o outro. A lua, muito triste, chorou um dia inteiro e suas lágrimas correram pela terra buscando o mar. Só que o mar não recebeu as lágrimas da lua e elas tiveram de voltar. Mas não conseguiram voltar para as montanhas de onde tinham descido. Então, elas desceram mais uma vez e foram se unindo numa imensa correnteza d'água, formando assim o caudaloso rio Amazonas, todo enfeitado de vitórias régias. Quem escreveu essa história, essa lenda, quem reescreveu, não é, na realidade, foi Arlete Piai e Maria Júlia Passini. Viajando pelo folclore de norte a sul. Editora Cortez, ano de 2004, página 6, tá? Essa é a história do rio Amazonas. O que vocês vão fazer na atividade de vocês? Vocês vão reler essa história, tá? De como nasceu o rio Amazonas, ou seja, o amor entre a lua e o sol.
e vocês vão responder essas questões que estão na página 109, tá certo? Isso é o nosso estudo do texto. Vocês vão responder coisas que estão referentes ao texto. A Lua e o Sol não puderam se casar por quê? Tem 3 opções aí. O Sol poderia aquecer demais e queimar todas as coisas que existem. A Lua iria chorar e suas lágrimas inundariam a Terra. O Sol não deixaria mais a Lua aparecer no céu, perdão. Qual a opção que vocês acham mais correta? Digam aí. Por que o Sol e a Lua agiriam dessa maneira se o casamento acontecesse? O que vocês acham? Segunda questão. Releia este trecho da lenda. Mas, se o casamento acontecesse, o Sol aqueceria tanto que queimaria todas as coisas existentes. O mundo seria então destruído e as lágrimas da Lua inundariam toda a terra. Observe que tem 2 palavrinhas em destaque. Qual é ela? Tanto, tanto. A repetição dessas palavras reforça alguma ideia do texto? Explique. Qual foi a reação da Lua ao saber que não haveria casamento? A Lua ficou alegre ou ela ficou triste? Ela ficou rindo muito ou chorando muito? Quarta questão. A lenda conta que as lágrimas da Lua formaram o caudaloso rio Amazonas. Assinale, marque um X, no que você acha que é caudaloso. Vocês acham que é um rio? Vocês acham que é um rio calmo? Ou é um rio bem agitado? Um rio que tem bastante água, correndo com muita força? O que vocês acham? Hein? Alguém aqui conhece o rio Amazonas? Alguém já foi no rio Amazonas? Eu já fui. Eu já pude estar lá no rio Amazonas, navegando nas suas águas. Lindo, muito bonito lá o local da nossa Amazônia, né? O que você sabe sobre esse rio? Então, vocês vão responder aí no livro de vocês essas questões. Tudo bem? Vamos então para a página 110 até a página 113, que também é para responder. Tá certo? Bom, gente, continuando a nossa aula de hoje, na atividade de vocês vão precisar responder umas questões sobre quando é que a gente usa um S ou 2 S's quando estão no meio de 2 vogais. Quem são as vogais? Quem é que lembra? Vamos lá. A, E, I, O, U. Se eu tenho uma palavrinha que eu tenho dúvida se eu vou usar um S ou 2 S, a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é esse S vai estar no meio de 2 vogais e qual é o som que ele vai fazer? É o som de Z ou o som de S? Se for o som de Z, é só um. Mas se for o som de S, aí são 2. Vamos ver alguns exemplos? Olha bem aqui. Um S. Casa. Olha o som. Za. Não é com Z, é com um S. Olha aqui as 2 vogaisinhas, estão vendo? Deixa eu marcar aqui para vocês verem as vogais. Olha aqui. A. Então, casa. Um S só. Tia, e se eu colocasse 2 S, como era que ficaria? Ficaria assim, ó. Lá na minha caça, eu falo assim? Eu não falo caça, eu falo casa. Na minha casa tem uma porta, por exemplo. Então, caça, não pode. É casa. Para ficar casa, que não é com Z, eu só posso usar um S, porque ele vai estar no meio de 2 vogais, fazendo o som da letra... Qual é o som que ele faz? Z. Faz o som da letra Z. Vamos lá, continuando. Besouro. Besouro. Eu falo Z
mas eu escrevo S. Então, olha que ele está no meio da letra E e O. Besouro. Se eu colocasse 2 S's, ficaria besouro. Eu não falo besouro, eu falo besouro. Então, um S só. Blusa. Letra U e letra A. Então, um S apenas, certo? Casamento. A. Letra S, um apenas. Se eu colocar 2 S, vai ficar casamento. E eu não falo casamento, eu falo casamento. Com 2 S's agora. Se tiver o som entre duas vogais, eu já sei que se não é um cedilha, eu tenho que usar 2 S's. Por exemplo, osso. Se eu colocar só um S, vai ficar oso. Eu não falo o cachorro comeu o osso, o cachorro comeu o osso. Então, se está no meio de duas vogais e tem o som de o sonzinho do cedilha, ele vai ter 2 S's. Tosse. Olha aqui as vogais, 2 S. Se eu botar só um S, vai ficar tose. Assunto. Olha aqui. Se a tia botar só um S, vai ficar assunto. Eu não vou dizer eu falei só. Então, eu não posso falar. Eu conversei com a minha professora sobre um assunto. Eu falo assunto, certo? Aqui na palavra passado. Passado. A. Os 2 S's estão entre duas vogais. Se fosse só um S, ficaria pasado. Eu digo assim, no meu passado, eu era uma criança. Não dá, né? Então, tem que ser passado. Então, qual é a regrinha, tia? Vamos ver. Se tem som de Z e está entre duas vogais, não escrevo com Z, é um S só. Se está entre duas vogais, tem som de cedilha, eu escrevo 2 S's, tá? Osso, tosse, assunto, passado. Casa, besouro, blusa, casamento. Olha aqui o texto, o nascimento da noite. A tia Marcília marcou todas as palavras que são escritas com um S de laranja. E as que estão marcadas de azul, eu vou escrevê-las com 2 S, para vocês verem a diferença. No começo dos tempos, não havia noite, porque ela estava guardada no fundo das águas. Só o dia existia. E aconteceu que, num determinado momento, a filha do Cobra Grande, que havia se casado, disse ao marido que desejava ver a noite. O marido disse que não havia noite, mas a moça garantiu que sim, e que seu pai, o Cobra Grande, o guardava. O marido mandou então que seus empregados fossem buscar a noite. Eles foram de canoa pelo grande rio e chegaram à casa do Cobra Grande, que resolveu atender ao pedido da filha e lhes deu um coco de tucumã, mas recomendando que não abrissem. Pois se isso... A tia Marcília esqueceu de marcar o isso. Marcar aqui. Pois se isso acontecesse, tudo ficaria escuro e eles não enxergariam nada. Eles voltaram, mas quando estavam no meio do rio, ficaram intrigados com o barulho que saía do coco. Era um ruído diferente, que mais tarde soube-se era produzido por grilos, sapos e pássaros, e animais que só cantam à noite.
Não conseguiram segurar a curiosidade e abriram o coco para ver o que era. Tudo escureceu na terra. Os seres vivos da mata transformaram-se em animais e pássaros. E os dos rios em peixes e aves que nadam nas águas. A filha do cobra grande logo percebeu o que tinha acontecido. Enquanto seu marido, sem entender nada, perguntou à esposa o que podia fazer. A moça, então, arrancou um longo fio de seus cabelos e o passou no meio da escuridão. Com isso, ela separou o claro do escuro, ressuscitando o dia. Só que ele não ficava mais o tempo inteiro. Metade do tempo ficou para a noite e metade para o dia, né? Quanto aos empregados, a filha do cobra grande castigou-os, transformando-os em macacos, porque não souberam refrear a curiosidade. É uma lenda do domínio público. A gente já sabe que domínio público é algo que já foi escrito há muito tempo e que todas as pessoas podem utilizar esse texto. Tá certo? Não se sabe o autor, tá? Então, essa história aqui tem várias palavras que são escritas com S ou 2 S's, tá certo? Então, vocês vão fazer a atividade da página 108 até a página 113, certo? E no grupo, a tia Marcília vai estar mandando a atividade de produção escrita de vocês, certo? Não esqueçam de fazer todas essas atividades. Tenham todos um bom final de semana. Aguardo a atividade de vocês até às 5 da tarde, certo? E no mais, que Deus os abençoe e até segunda-feira, tá? Beijo, tchau, tchau!